Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam seguros em casa e aqueles que não estão, que têm que trabalhar, são obrigados a trabalhar, trabalham em locais que estão abertos ainda ou locais de risco, como unidade de saúde ou hospital, que vocês tomem todas as medidas de segurança para não se contaminarem e também não contaminarem seus familiares. É um momento bem difícil esse que a gente está passando. A gente tende a entrar nessa vibe do medo, né, e da incerteza, da angústia, e isso vai piorando cada vez mais as coisas. Então, vamos tentar nos distrair com coisas legais, com música, com série, com não ficar vendo tanto essas notícias alarmantes aí do WhatsApp, principalmente da televisão, né? Tomar as medidas de segurança e ficar em casa, se puder, é o melhor que a gente pode fazer e tentar não entrar na vibração, na energia do medo. Uma das coisas que a gente pode fazer, é claro, é estudar, né? Então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de situações especiais da gestação. Tô aqui no banheiro de novo. Meu filho foi pro quarto e me expulsou do quarto porque ele quer dormir e eu, como uma mãe, né, muito legal, deixei ele dormir e vir pro banheiro. É, então vamos falar hoje sobre diabetes gestacional. O diabetes gestacional, ele pode acometer mulheres que antes não tinham glicose elevada, que não apresentavam diabetes. É uma situação que só ocorre na gestação. Tanto que depois que a mulher tem o filho, os níveis de glicose voltam ao normal. Ela pode acontecer a partir ali da vigésima semana de gestação, ou seja, a partir do quinto mês. E isso ocorre geralmente porque a mulher tem resistência à insulina. Então, os próprios hormônios da gestação fazem com que a mulher ela tenha uma resistência maior à ação da insulina. Então, a insulina ela precisa liberar mais insulina para fazer a captação da glicose. E isso pode ocorrer também por um defeito funcional das células beta do pâncreas. Então, é algo que pode acontecer durante a gestação. Então, uma coisa que a gente tem que ver para diagnosticar o diabetes gestacional é se a mulher apresenta hiperglicemia, que eu já vou falar quais são os valores de hiperglicemia numa gestação. Além disso, ela tem que apresentar glicosúria. O que é a glicosúria? É aumento, né, liberação de glicose pela urina, cetonúria, liberação de ácidos graxos, de corpos cetônicos pela urina, ácidos graxos livres, e cetoacidose, uma condição que vai fazer que muitos ácidos graxos, corpos cetônicos, ácidos graxos livres ou corpos cetônicos, eles estejam no sangue da mãe, causando uma cetoacidose. O próprio nome já está dizendo acidose, que o sangue fica mais ácido devido à presença desses ácidos graxos livres. É uma situação, aí quando apresenta glicosúria, cetonúria e cetoacidose, já está, nossa, uma moto passando aqui do lado de casa. Quando ela já está com cetoacidose, é uma situação que já está mais em risco. Então vamos ver aqui o diagnóstico para o diabetes gestacional. A glicose em jejum deve ser de 92 a 126, é diferente dos adultos, tá, gente? Gestante é um grupo especial, então, para ser considerado diabética gestacional, os níveis de glicose em jejum devem ser de 92 a 126. E se for acima de 126, pode indicar um diabetes pré-existente. Lembrando que esses dados, esses valores, são da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, é algo oficial. Outra coisa que a gente pode fazer, então, primeiro solicita-se a glicose em jejum. Se tiver acima de 92 até 126, a gente já suspeita e pede o teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, tá? As pessoas conhecem como TOTG. E aí, o que a grávida faz? Ela vai tomar 75 gramas de glicose diluída com água. Nossa, é horrível de tomar porque é muito doce e ela vai ter que tomar de uma vez só. E aí ela vai fazer esse exame entre a 24ª e a 20ª semana. Se depois de uma hora der
180 miligramas de glicose e após 2 horas ficar em 153 miligramas de glicose, significa que ela pode ter diabetes gestacional, tá? Então aqui eu trouxe para vocês um gráfico que eu peguei da Sociedade Brasileira de Diabetes também, como que vai fazer o rastreamento. Então, geralmente na primeira consulta o médico já vai pedir a glicemia em jejum. Se for acima de 92, ele vai repetir essa glicemia de jejum após a 20ª consulta. Não, ali eles erraram. Após a 20ª semana de gestação. Nossa, olha só, a Sociedade Brasileira de Diabetes errou ali. Então, glicemia de jejum após a 20ª semana de gestação. Se for abaixo de 92, ela não tem diabetes. Se for acima de 92, ela tem diabetes. E ali, voltando lá para cima, glicemia de jejum, primeira consulta. Se for de 92 a 126, o rastreamento já é positivo. Então, é sinal de quem tem que cuidar mais, eles já podem até fazer um teste oral de tolerância à glicose. Quem que faz parte do grupo de risco? Tem que ter 2 ou mais fatores também para entrar nesse rastreamento, tá? Idade acima de 25 anos, ou sobrepeso ou ganho excessivo de peso na gestação, as baixinhas, mulheres baixinhas, menores de 1,51 m, ou até mesmo as adolescentes, né? História familiar de diabetes, filhos anteriores com peso acima de 4 quilos ou que apresentaram malformação e aborto espontâneo ou natimortos. Então, lembrando, se ela tiver 2 desses fatores de risco, significa que ela já está no grupo de risco para diabetes gestacional, já tem que cuidar desde o início, então, e fazer os exames necessários para que possa fazer o diagnóstico com mais clareza. Então, aqui, quais são as complicações? Na primeira é a macrosomia, a gente já vai falar da macrosomia. Pode ocorrer também cesariana, justamente porque o bebê é macrossômico, então a chance de ter cesariana é maior. Recém-nascido apresentando hipoglicemia, imaturidade do pulmão e defeitos do tubo neural. Parto prematuro ou aborto, mortalidade perinatal e diabetes tipo 2. Então, o bebê, ele vai acabar recebendo aqui, ó, a macrossomia. O que vai acontecer? Um bebê normal e um bebê de uma mãe que não teve diabetes e um bebê de uma mãe que teve diabetes. Olha aqui, como ele é bem maior que o bebezinho. Isso daqui significa que é macrosomia, ou seja, é bebês acima de 4 quilos. Então, aqui um gráfico. O que vai acontecer? Como os níveis de glicose da mãe já estão elevados, porque ela tem uma resistência à insulina, vai fazer com que esses níveis elevados de açúcar no sangue da mãe vão passar para o bebê e ele também não tem um mecanismo ali de captação da glicose muito bom também, porque ele está imaturo ainda, então ele vai começar a ganhar muito peso porque é muito açúcar no sangue da mãe, que esse açúcar vai passar para o bebê e ele vai começar a aumentar de peso também. Então, fora isso, o que acontece? Lembre que resistência à insulina é como se fosse resistência a antibiótico. A pessoa vai ter que tomar um antibiótico, daí vai ter que aumentar a dose até para matar a bactéria. No caso da resistência à insulina, a mesma coisa. A mulher tem muito açúcar, libera a insulina, só que a insulina não está fazendo muito efeito. Daí libera mais insulina para tentar captar aquela glicose. Vai liberando mais insulina e cada vez precisa de mais insulina para captar a mesma quantidade de glicose. E isso vai fazer também lembrem que insulina é um hormônio anabólico. Assim como o hormônio do crescimento também é um hormônio anabólico. E a insulina e o hormônio do crescimento estão relacionados. Então, isso vai fazer com que o bebê nasça macrossômico, tá? Um bebê acima de 4 quilos. Então, aqui, bebezinhos, um normal e um macrossômico. Aqui, outro macrossômico. Parece bem bonitinho, né? Ai, bebezinho nasceu com 4 quilos. Olha só, tem que ser forte, gordo para ser saudável, né? Mas nesses casos, não. Nesses casos é um problema, né? Olha só esse bebê, por exemplo. Então, isso é uma situação grave, que o bebê pode desenvolver diabetes depois, ele pode nascer com hipoglicemia depois também. E depois que acontece a gestação, a mulher vai voltar, pode não desenvolver. Ela pode desenvolver diabetes ou não. Geralmente, elas acabam não desenvolvendo diabetes. Então, qual que é a orientação nutricional para mulheres com essa condição? A gente faz uma dieta
calculando 30 a 35 quilos por quilo de peso ideal gestacional, pré-gestacional, desculpa que tá errado. Então tá, 30 a 35 de peso ideal pré-gestacional. E aí, carboidratos a gente vai limitar para 40%. Gorduras a gente vai aumentar para 40%. E proteínas a gente vai aumentar para 20%. Então, aqui tudo que vocês queriam, né? Não ter que fazer aqueles cálculos com gramas primeiro e depois com porcentagem. Aqui vocês já vão direto para porcentagem. Mas é para essa situação e para hipertensão também. Então, carboidratos 40%, proteínas 20% e lipídios 40%. Lembrando que lipídios não é para ficar aumentando óleo de soja, sei lá, um monte de gordura de má qualidade, colocar um monte de sorvete na dieta da mãe. Não, ainda mesmo que seja sorvete diet, tem gorduras ali que são gordura trans, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de gordura. Favorecer o consumo de alimentos mais naturais possíveis, aumentando gorduras que sejam saudáveis. Então, tentar colocar azeite de oliva, tentar colocar mais coco, tentar colocar mais abacate. Se ela tiver boas condições socioeconômicas, aumentar as oleaginosas. Como vai aumentar a proteína? Escolher algumas proteínas que sejam mais gordurosas, tá? Para aumentar o teor de gordura, teor de lipídios na dieta. E carboidratos, então, diminui para 40%. Lembrando, então, sempre algumas orientações. Consumir só 300 gramas ou 2 frutas por dia, tá? Não ficar entupindo a mulher de fruta, porque fruta é doce, o suco de fruta é pior ainda, então pode ser que eu passe muito do valor recomendado de 40%. Preferir carboidratos complexos, como aipim, batata, pão integral, alguma coisa assim. E mesmo assim, cuidar com os cereais, tentar preferir mais batata mesmo, mais aipim, mais alimentos naturais possíveis para que não aumente tanto essa porcentagem de carboidratos. Evitar sucos de fruta ou tentar diluir em água. Respeitar os horários de refeição com intervalo de 2 a 3 horas. Aqui o problema é que ela pode ter hipoglicemia também, então a gente respeita os horários das refeições para que ela não tenha essa consequência, esse efeito colateral. Sempre, né, principalmente por causa do índice glicêmico dos alimentos, lembram do índice glicêmico lá dos alimentos? A gente precisa misturar proteína com carboidrato ou proteína com gordura para que esses alimentos não elevem a glicose tão rapidamente, o que vai ser pior para ela e depois ela vai sentir mais fome ainda. Então, sempre misturar todos os nutrientes na mesma refeição. E, se puder, verificar o índice glicêmico dos alimentos, né? Evitar, por exemplo, uva, que tem um índice glicêmico muito elevado, até mesmo banana, manga, alimentos processados como pão branco, macarrão, até mesmo arroz, que é uma bomba, arroz branco. Então, tentar evitar esses alimentos agora, preferir os alimentos os mais integrais possível, no caso, os mais naturais. Consumo de açúcares da dieta simples deve ser só de até 10%. Na verdade, assim, tentar evitar o máximo de açúcar simples. É lógico que ela vai sair da dieta, ela vai comer um bolinho, ela vai comer alguma coisa doce, uma sobremesa. Mas o nutricionista tem que cuidar ao máximo agora para evitar o açúcar. Porque se ela tem intolerância ao açúcar, se ela não consegue metabolizar a glicose, por que a gente vai dar açúcar? E também os alimentos que se transformam em açúcar, né? Até mesmo os outros carboidratos complexos. Então, tentar fixar ali só 40% mesmo de carboidrato para que ela possa ter energia durante o dia, mas não passar disso. E, se possível, e se ela tiver a ajuda de um profissional de educação física, realizar uma caminhada leve, porque o que acontece quando ela faz exercício? O músculo vai acabar captando melhor a glicose, então vai fazer com que ela tenha essa diminuição da glicemia pelo próprio exercício, assim, uma caminhada de 10 ou 15 minutos, bem leve, assim, só para ela estimular que o músculo capte a glicose. Daí aqui coloquei atividades físicas de intensidade moderada, sempre, né, ou se for alto impacto, ou que ela vá fazer, sei lá, vai que tem uma grávida bem louca, daquelas que vão fazer jump, ou que vão fazer aqueles pump, que ficam pulando nos step lá, tem que cuidar, porque sempre tem aquelas grávidas, né, bem malucas assim.
Então, se elas estiverem fazendo, se for fazer esse tipo de exercício, que seja muito bem orientada, que tenha um profissional perto, né? Não é o nutricionista agora que vai fazer essas orientações, né? E não pode fazer exercício se a glicemia em jejum estiver acima de 250 com cetose ou acima de 300 sem cetose. Mas se tiver acima de 250, porque é uma grávida muito descompensada, tá, gente? Então, indica-se aí que ela vá direto para um pronto-socorro.